Vamos falar de um mistério. Quando nasceu a inteligência humana? Como dominamos e ocupamos o mundo? Na escola, aprendemos que o gênero Homo se desenvolveu lentamente, com várias espécies surgindo uma após a outra. Saímos da África, ocupamos todos os continentes e começamos a desenvolver uma cultura mais expressiva na Europa. Mas esqueçam isso. Muita coisa mudou nos últimos anos. Hoje, a ciência é multidisciplinar. Genética, a antropologia, a paleontologia, a geografia, geologia, anatomia e outras áreas trabalham juntas. Isso permitiu a coleta de dados impressionantes e a criação de novas teorias. No entanto, um problema persiste. Pensamento, comportamento, linguagem e palavras não deixam fósseis. Isso torna o trabalho mais difícil, mas vamos explorar esse novo mistério. Todo comportamento humano avançado começou há relativamente pouco tempo, cerca de 35 mil anos a 40 mil anos atrás. Pouco tempo para um evolucionista que pensa em milhões de anos. E parece que tudo aconteceu de uma vez. Não foi uma aquisição gradual de comportamentos. Tudo veio de uma vez só. Ian Tattersall, paleontologista americano e curador emérito do Museu de História Natural de Nova York, disse que é como se o Homo sapiens tivesse adquirido um pacote modernidade de uma só vez. O que é esse pacote modernidade? Pinturas rupestres maravilhosas, grafites distribuídos por toda a Europa e até na Austrália. São obras simbólicas extraordinárias de grande complexidade e, em alguns lugares, usavam as imperfeições da rocha para criar efeitos de perspectiva. E antes disso, não havia nada. Nessa mesma época, nem antes e nem depois, começam as sepulturas complexas, com ornamentos que precisavam de muito tempo para serem criados. Ou seja, começava a existir uma pessoa que se ocupava não da sobrevivência, mas de algo não ligado a ela. Aparecem os primeiros instrumentos musicais, o primeiro calendário lunar, há uma pedra com símbolo 7x4 que muitos pensam ser um calendário com as fases da lua. Outros pensam no ciclo menstrual feminino. Mas aparece a preocupação pela primeira vez dos ciclos da natureza. Isso cria um mistério, porque só em uma época e só alguns seres humanos iniciaram esse processo. Essa aquisição veio muito depois do nascimento do Homo sapiens. Há uma discrepância temporal muito grande. O Homo sapiens nasceu na África. Temos muitos dados genéticos, moleculares, arqueológicos, etc., que mostram isso. Nascemos 200 mil anos atrás. Somos uma espécie muito jovem. Se compararmos a idade média das espécies viventes, os mamíferos, por exemplo, teríamos de 4 a 5 anos de idade com respeito a uma vida humana. Esse é o mistério. Nascemos há 200 mil anos atrás na África e começamos a fazer tudo isso muito tempo depois, em outro lugar. Na natureza, isso não ocorre. Normalmente, quando uma espécie nasce, a sua morfologia, ou seja, a aparência e o seu comportamento se desenvolvem juntos e são concentrados logo no início. Telmo Pievani, italiano, filósofo da ciência, diz que é como se o Homo sapiens tivesse nascido duas vezes. A primeira é o nascimento anatômico. Praticamente não mudamos desde esses nascimentos. Somos muito estáveis durante esse período. Depois, um segundo nascimento mental, cognitivo. Quando acontece algo como isso na ciência, os cientistas começam a trabalhar, criam hipóteses e começam a brigar entre si. Eles se dividiram em duas facções, uma gradualista e a outra pontualista. A gradualista defende que não houve nenhuma revolução. Simplesmente não encontramos ainda as provas de uma evolução gradual até chegar a esse ponto. É uma visão ultra-darwiniana. Tudo depende da seleção natural e acontece devagar. É uma imagem velha da evolução. Para os gradualistas, o problema é somente de documentação, provisório, portanto. Da outra parte, os pontualistas defendem que o processo lento e gradual da evolução é interrompido muitas vezes, ocorrendo uma aceleração nesse processo. Seriam períodos de grandes inovações e de rápido crescimento e mudanças. É uma teoria um pouco perigosa, porque dois grupos gostam muito dela. Os antidarwinianos, anti-evolucionistas, portanto, eles imaginam que essas explosões seriam um modo de cancelar a teoria de Darwin e criar uma nova teoria. E agrada os teólogos, porque de alguma maneira eles acreditam que esses pontos de explosões de conhecimento poderiam ser uma intervenção divina. E alguns cardeais aqui na Itália já estão manifestando essa opinião. Em algum ponto da evolução, Deus colocou a alma no ser. Posição respeitável.
mas muito difícil de comprovar. Descobertas recentíssimas de 2 a 3 anos atrás mostram que as duas hipóteses estão certas em algum ponto. O primeiro indício apareceu há 3 anos atrás. Nós, Homo sapiens, temos uma característica que é única. A diversidade genética de todos nós seres humanos, dos aborígenes australianos, chineses, europeus, índios americanos, etc., é muito baixa. Mais baixa que qualquer outra espécie dos nossos parentes mais próximos, como o orangotango, o chimpanzé e o gorila. Só uma parte muito pequena de nosso genoma varia entre um indivíduo e outro. Somos todos irmãos e primos muito próximos. Isso não acontece com os outros primatas. Os cientistas só podem explicar isso de uma maneira. No mínimo, em um momento de nossa história, nós seríamos muito poucos. Ou ao início de nossa história, ou no meio de nossa história, seríamos pouquíssimos. Dessa forma, todos teriam um patrimônio genético muito próximo e transmitiríamos esse patrimônio aos nossos descendentes. Isso se chama gargalo de garrafa, ou em italiano, colo de botilha. Os cientistas da genética hoje podem fazer cálculos e determinar quando, onde e o número de seres quando isso aconteceu. Hoje, os 8 bilhões de seres humanos são descendentes de um grupo de pioneiros de 20 mil a 25 mil indivíduos, entre machos e fêmeas, e este grupo viveu na África entre 60 a 75 mil anos atrás. Quais as conclusões que podemos tirar? Não sabemos ao certo o que aconteceu, mas é certo que éramos poucos porque tivemos algum problema. O mais provável é um problema ecológico. Alguns pensam em glaciações, outros mais radicais pensam que tudo isso pode estar ligado a uma grande erupção vulcânica ocorrida há 73 mil anos. A erupção do vulcão Toba, na ilha de Sumatra. Hoje, em Sumatra, existe uma caldeira de mais de 100 quilômetros. Isso criou um inverno de 1000 anos. A temperatura caiu em média 6 a 7 graus em todo o mundo, com picos de 15 graus. A cadeia alimentar foi alterada. Para ter uma ideia, toda a Índia foi soterrada por 1 metro de cinza. Depois dessa catástrofe, um grupo pequeno teria sobrevivido ao sul da África. Essa é uma das hipóteses, existem outras. O interessante é que nós humanos já estivemos à beira de uma extinção. Seria bom cuidar do planeta e evitar outra possibilidade. Segundo indício, desde que nasceu o gênero Homo há 2 milhões de anos, todas as espécies desse gênero são migratórias. Somos invasivos. O gênero Homo nasceu na África e continuamente em ondas migrou. A primeira grande migração ocorreu há 1.800.000 anos atrás, logo no início do gênero Homo. A espécie Homo ergaster ocupou a Europa, a Ásia e o Extremo Oriente. A segunda, há 800.000 anos atrás, com a ocupação da Europa e Ásia. A última, que é do Homo sapiens, ocorreu entre 100.000 e 110.000 anos atrás. O caminho é sempre o mesmo. Saem da região que hoje é a Etiópia, a Eritreia e vão ao Oriente Médio, Europa e Ásia. O terceiro indício está no relacionamento entre as espécies. O fato é que chegamos nos lugares e encontramos outras espécies que já estavam ali há muito tempo. Na Europa encontramos o Neandertal, fruto da segunda migração. Na Sibéria encontramos o homem de Denisova. Este nome é provisório, por enquanto só existe uma falange e um dente de onde foi extraído o DNA que caracterizou a espécie. Não sabemos como ele era. Depois do Extremo Oriente encontramos o Homo erectus na ilha de Java. Na ilha de Jakarta encontramos o Homo floresiensis, uma espécie muito antiga com estatura pequena, em torno de 1,5 metros, pés grandes e tecnologia desenvolvida. O Homo sapiens chega nesses pontos, convive por um tempo, parece que vai tudo bem durante o primeiro milênio, com troca de utensílios e quase nunca se via sinais de hostilidade. Houve um equilíbrio. Houve acasalamento entre as espécies, entre os sapiens e neandertais, preferencialmente entre mulheres sapiens e homens neandertais. Depois de algum tempo aconteceu algo que não conhecemos, e o Homo sapiens se torna mais agressivo e expansivo, e todas as outras espécies de Homo começam a desaparecer. Desaparecem mais ou menos na mesma época que aparecem as pinturas rupestres, algo em torno de 40.000 anos atrás. Os neandertais resistem por mais tempo. Os últimos fósseis são de 26.000 anos atrás, em Gibraltar. Não emigram e desaparecem. O Homo floresiensis desaparece há 12.000 anos atrás. É interessante pensar
que perto do período que a agricultura se desenvolve e as primeiras cidades aparecem, existiam outras espécies humanas. Um outro indício, quando é começada a Revolução Paleolítica. Os primeiros objetos que atestam a inteligência simbólica humana, sepulturas, ornamentos de corpo, são de 60 mil anos atrás na África e não na Europa, como se pensava. Depois são encontrados na Europa, com origem de mais ou menos 40 mil anos atrás, e na Austrália de 30 a 40 mil anos atrás. Outro indício é o genético, o efeito do fundador em série. A diversidade genética do Homo sapiens é muito baixa, mas não é igual em todo o mundo. No sul da África e Corno da África, no entanto, ela é maior que nos outros lugares, mas em populações primitivas. Quando estamos mais longe destes lugares, a diversidade genética diminui regularmente. Um esquema como este só se explica se pensarmos que tudo é iniciado ali, com migrações de pequenos grupos que levam consigo seu genoma, que é uma amostra da diversidade genética daquela região de origem, que se diversificou por um tempo longo, restringindo essa diversidade nos seus descendentes. Esse fenômeno é conhecido como deriva genética. Se vamos ao sul da América do Sul, encontraremos uma diversidade genética muito baixa nas populações indígenas locais, porque é o local de migração mais distante. Dois homens vindo de tribos diferentes na Namíbia, por exemplo, têm genética muito mais diversa que um coreano, um americano, um francês ou um brasileiro. E o último indício, os cientistas estão trabalhando hoje com múltiplas disciplinas e os dados estão mostrando que houve uma quarta migração. No sul da África, no período entre 70 mil e 65 mil anos atrás, houve um grande avanço cultural. Sabemos que houve uma migração que se iniciou há 71 mil anos atrás, mas é morta rapidamente. Outra sai 65 mil anos atrás e é morta 3 mil anos depois. Depois sai uma outra com um grupo de cultura mais avançada com um traço genético chamado L3 do DNA mitocondrial, que é um DNA que vem das mulheres e todos nós não africanos temos. Este seria do Homo sapiens 2.0. É um Homo sapiens mais rápido e organizado. Eles saem da África, chegam ao Oriente Médio, Europa, Ásia, depois Austrália e América. São estes que levam à extinção da megafauna nesses locais e são estes que dão origem a todos os habitantes do mundo hoje. Hoje não se pensa em uma evolução nem gradualista nem pontualista. Houve uma revolução intensa de tentativa em tentativa que deu origem a um grupo culturalmente mais avançado, capaz de fisicamente ocupar o mundo e distribuir pelo mundo a mente humana moderna. Por que aconteceu somente ao Homo sapiens e não nas outras espécies? Não sabemos. Qual seria a característica mais marcante deste grupo? Hoje sabemos que o Neandertal já mostrava alguma inteligência simbólica, com pinturas rupestres, enfeites no corpo, sepulturas rituais, alguns instrumentos musicais, mas o Neandertal fez isso de modo ocasional. O único que fez isso de modo sistemático foi o Homo sapiens. Outra diferença é nossa capacidade migratória. Ela é maior que a das outras espécies. Outro ponto, nós Homo sapiens aumentamos a época da infância e adolescência. Isso é importantíssimo. Isso trouxe um aumento de contato com a mãe e outras crianças. Isso parece ter sido importantíssimo para desenvolver o que seria a arma secreta do grupo da quarta saída, a quarta Out of Africa. A linguagem completa, a capacidade de escrever algo, contar uma história, planejar uma caça distribuindo funções. Aqui encontramos uma característica interessante que faz pensar. A mesma inteligência que permitiu nossa expansão e cultura é aquela que nos torna mais perigosos, invasivos e dominadores. Obrigado por assistir esse vídeo.